19:1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu gosto muito desse trecho da palavra de Deus, pois mostra uma pessoa que aparentemente tinha tudo na vida. Um publicano era um homem dentre os irmãos dos judeus que era um coletor ou recebedor dos impostos. E era comum naquela época aquele que recebia o imposto dos judeus e entregava aos romanos, ele tirava uma parte para ele. E aqui diz que esse Zaqueu era o maioral dos publicanos. Ele era o homem, dentre os publicanos, o mais forte, o mais poderoso, o mais rico, o mais bem-sucedido naquela arte de separar para ele. Mas, apesar de toda a riqueza que ele tinha, de todos os bens materiais que ele possuía, havia no coração dele uma inquietação. Havia algo que não preenchia seu coração. E ele ouviu falar que Jesus estava na sua cidade, em Jericó. A palavra Jericó significa lugar alto e fedorento. E a Bíblia diz que Jesus estava atravessando aquela cidade. E ele ficou sabendo que Jesus iria passar por um determinado lugar. Como ele era baixinho, pequenininho, ele não podia ver Jesus de longe, porque a multidão o impedia. Ele então subiu numa árvore, num sicômoro, ou uma figueira brava, e ele ficou ali aguardando até que Jesus passasse, porque ele queria ver quem era Jesus. Ele tinha ouvido sobre a fama de Jesus, sobre que Jesus fazia milagres, que Jesus curava, que Jesus libertava. E ele falou: eu quero saber, quero conhecer esse homem, eu preciso conhecer esse homem. E é interessante que ele subiu numa determinada árvore, exatamente porque ele sabia que Jesus havia de passar naquele lugar. Ele queria ver Jesus, nem que fosse de longe. Mas é interessante que aquele era o dia de Zaqueu, aquele era o dia que Zaqueu encontraria com Jesus. E é interessante que Zaqueu chamou a atenção de Jesus. Quando Jesus passou naquele sicômoro, naquela figueira brava, e olhou para cima e viu Zaqueu, ele disse: Zaqueu, desce depressa desta árvore, porque me convém estar com você na sua casa hoje. E a Bíblia diz que ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Muitas pessoas hoje têm tudo do bom e do melhor,
mas existe uma inquietação no seu coração, existe um vazio no seu coração, que é exatamente a falta da presença de Deus. E esse homem, Zaqueu, tinha exatamente isso. O ser humano, ele não é diferente das eras passadas, dos tempos passados. A Bíblia diz que Deus, lá em Eclesiastes capítulo 3, Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, esse sentimento sobre a eternidade já existe no coração do homem, porque o próprio Deus colocou isso no coração do homem. Então, todas as pessoas têm esse sentimento, têm esse vazio no coração, até o dia em que eles encontrem com o Senhor Jesus. E com Zaqueu não era diferente. Ele tinha esse desejo de ver quem era Jesus. E é muito interessante o que aconteceu aqui, porque Zaqueu era uma pessoa desprezada, desprezível. Ele era como se fosse um traidor da pátria, alguém que recebia dinheiro dos seus compatriotas e entregava na mão dos romanos. Ele era uma pessoa desprezada mesmo, odiada. E ele sabia da sua situação, da sua condição, mas ele tinha um desejo no seu coração, que era ver quem era Jesus. E quando Jesus encontrou Zaqueu, falou: desce depressa, porque me convém estar na tua casa. E ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todas as pessoas que viram aquela cena começaram a murmurar, a reclamar: que pessoa é essa que vai se hospedar na casa de uma pessoa do tipo de Zaqueu, um publicano, um traidor, um caba de peia? Se ele fosse aqui da Paraíba, né, ele ia falar que esse caba de peia, né? Caba digno de levar uma pisa, uma surra. Mas Jesus, ele revela uma coisa. Ele diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele diz que os sãos, aqueles que estão com a saúde perfeita, não necessitam de um médico. Mas o médico, ele é necessário para aqueles que estão doentes. E o Salvador, aquele que tem o poder de resgatar, de salvar, ele é necessário para aquele que sabe que está perdido, para aquele que sabe que precisa ser resgatado, aquele que precisa ser alcançado. E esse diálogo de Jesus com Zaqueu é muito interessante, porque ele diz: entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, hoje eu tomo uma decisão, eu resolvo dar aos pobres a metade dos bens que eu tenho. E ele diz mais: se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Porque era isso que estava escrito na lei. Quando alguém defraudava alguém, quando alguém prejudicava outra pessoa, ele deveria restituir não apenas 100%, mas 400%. Não era devolver aquilo que foi feito de errado. Ele tinha que compensar o seu erro, a sua falha. Ele tinha que restituir 4 vezes mais. Então Jesus disse uma coisa muito forte: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. E é interessante que com esse diálogo de Zaqueu com Jesus, Jesus declarou uma coisa: hoje houve salvação nesta casa. E ele não disse apenas nesta vida, neste homem que abriu o seu coração, a sua vida, para a minha presença, para a minha pessoa, mas houve salvação nesta casa. E quando a palavra diz nesta casa, Jesus está se referindo ao coração do homem, porque Deus não habita nesta casa, nestas paredes. Embora nós possamos sentir
a presença de Deus nesse lugar, Deus escolheu habitar no coração do homem. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Quando Jesus faz essa proposta, que ele está dizendo: eu estou aqui do lado de fora da sua vida e eu estou batendo na porta da sua casa, na porta do seu coração. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração, ele diz: eu entrarei na sua casa, na sua vida, no seu coração, e cearei com ele e ele comigo. Cear fala de um banquetear, fala de ter uma comunhão gostosa. E é esta a proposta de Jesus para nós: nos dar vida e vida em abundância. Romanos capítulo 10, versículo 8 diz assim: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Muitas vezes perguntamos: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Que sacrifício que eu tenho que fazer? Que penitência que eu tenho que pagar? E a Bíblia fala com toda clareza e simplicidade: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça ou para a justificação, e com a boca se confessa a respeito da salvação. O que nós temos que fazer então para termos a vida eterna, para sermos salvos? Exatamente isso: crer com o coração e confessar com a nossa boca. É tão simples que o homem está buscando coisas difíceis. Não, eu tenho que subir uma escada de joelhos, eu tenho que andar tantos quilômetros, eu tenho que fazer a caminhada do caminho de Santiago, tenho que andar quase 700 quilômetros. Não é necessário. Basta você crer com seu coração e confessar com a sua boca. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Isto aqui é uma chave para nós, para entendermos como é que nós entramos no reino de Deus. Diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É do coração, é de onde nós cremos, é onde nós guardamos as coisas importantes. Onde é que você guarda a pessoa que você ama? Na cabeça, no bolso, ou é no coração? É no coração. Tanto é que o coração é o símbolo do amor. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele, do teu coração, é que procedem as fontes da vida. Salmo 119, versículo 11. Nós temos aqui uma chave também de Davi. Ele diz: guardo no coração
a tua palavra para não pecar contra ti. Então, quando Apocalipse 3:20 fala que Jesus está dizendo: eis que estou à porta da tua casa, da tua vida, e bato. Ele está dizendo: eu estou batendo na porta do seu coração. Eu estou querendo entrar na sua vida. E eu entro na sua vida entrando pelo seu coração. Porque com o coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa a respeito da salvação. Eu quero ler também Efésios capítulo 3. Do versículo 13 ao 21. Efésios capítulo 3, do versículo 13 ao 21. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo nos vossos corações, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Todos esses versículos nos falam sobre o coração. E nós precisamos entender como é que nós recebemos a Jesus. Como é que a nossa vida pode ser completamente transformada. Não sei se você já reparou, nós estamos vivendo no ano 2014 depois de Cristo. Quantos sabiam disso? 2014 depois de Cristo. A história da humanidade é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Mas também a nossa história individual, ela é dividida antes de Cristo e depois de Cristo. A minha vida é dividida no tempo que eu era jovem, que eu não conhecia Cristo. Foi um tempo antes de Cristo na minha vida. Eu tenho 54 anos, mas tem 33 anos que Cristo entrou na minha vida e Ele fez diferença. E Ele dividiu a história da minha vida. E nós temos que ter esse dia no qual Cristo vai entrar na história da nossa vida e vai dividir a nossa história em antes de Cristo e depois de Cristo. Não sei se você já fez uma decisão, se você um dia teve consciência de que naquele dia Jesus entrou na sua vida e Ele dividiu a história da sua vida. E hoje, eu creio que Deus chamou você para estar aqui, para ouvir essa palavra e para você ter o entendimento que você pode fazer uma opção, pode fazer uma escolha de dividir a história da sua vida em antes de Cristo e depois de Cristo. Eu queria convidar todos para fechar os olhos agora. Curva a sua cabeça, coloca a sua vida agora diante do Senhor. Eu sei que Deus, através da palavra, falou a algumas pessoas aqui nesta noite. E eu quero te dar a oportunidade de você fazer um convite para que Jesus entre no seu coração, porque nesse momento exato, Ele está à porta do seu coração,
Em Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E Jesus está aqui nesta noite, como naquele dia que Zaqueu subiu num sicômoro, porque sabia que Jesus haveria de passar aqui naquele lugar. Jesus também está passando aqui neste lugar, nesta noite. E Ele veio também por causa da sua vida, por sua causa. E Ele está dizendo para você: desce depressa dessa árvore, porque convém estar na tua casa hoje, convém estar hoje, cear com você hoje, convém entrar na sua vida, convém entrar no seu coração hoje. E Ele está te convidando, e Ele está fazendo algo, Ele está batendo na porta do seu coração. Aleluia. Eu gostaria de que todos pudessem ficar de pé nesse momento, continuando com os olhos fechados. E hoje é um dia especial para você, porque Deus está te dando a oportunidade de você convidá-lo para entrar na sua vida e para dividir a história da sua vida em antes de Cristo e depois de Cristo. E se você quer convidar a Jesus com a sua boca e confessar a Ele como Senhor, e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Você que veio acompanhado de alguém, eu queria que você pudesse trazer essa pessoa aqui na frente, para que nós possamos orar, para que nós possamos declarar que Jesus está entrando na sua casa, na sua vida, e está dividindo a história da sua vida, está escrevendo um novo tempo na sua vida. Se você quer fazer essa entrega a Jesus, eu quero orar com você agora. Eu gostaria que você pudesse repetir comigo essa oração. Põe a sua mão no seu coração. Aleluia, glória a Deus. Quero Aleluia, glória a Deus. Quando uma pessoa entrega a sua vida para Deus, há uma festa nos céus, e nós também celebramos, porque é a decisão mais importante que uma pessoa pode fazer, é a decisão mais significativa que alguém pode fazer, é entregar sua vida para Deus. Jesus falou uma coisa muito séria. Ele falou: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Quantos querem ser confessados por Jesus diante do Pai? Aleluia. Mas ele também disse: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Eu dou graças a Deus porque Ele abriu o meu entendimento, e não há nada que eu não possa fazer por Deus. O que Ele pedir, aquilo que eu conseguir, eu estou disposto a fazer, principalmente confessá-lo diante dos homens, principalmente dizer que Ele é Senhor da minha vida, que Ele me salvou, que Ele lá na cruz do Calvário pagou preço por mim, testemunhar daquilo que Ele fez. Por isso é tão importante confessarmos a Jesus diante dos homens.
Eu quero orar com todos. Eu queria que você colocasse a sua mão no seu coração. Você pudesse repetir esta oração. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por ter morrido numa cruz, para perdoar os meus pecados, para me lavar de toda injustiça e toda condenação. Eu quero, Senhor, nesta noite, reconhecer diante de todos a obra que o Senhor fez por mim lá na cruz do Calvário. E eu quero confessar a Ti, Senhor, que eu sou pecador e que eu preciso do perdão dos meus pecados. Lava-me no Teu sangue, perdoa os meus pecados, rasga, Senhor, o escrito de dívida que constava contra mim e que me era prejudicial. Escreve o meu nome no livro da vida. Faz de mim uma nova pessoa, a pessoa que Tu desejas que eu seja, em Teu nome. Amém. Aleluia. Alguém mais fez essa oração pela primeira vez? Quem mais fez essa oração, entregando a sua vida para Jesus? Se você está aí e precisa que Deus perdoe seus pecados, escreva o seu nome no livro da vida. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Nós vamos orar por vocês. Se não tem mais ninguém, glória a Deus. Queria que todos pudessem levantar as mãos. Nós vamos orar. Nós vamos agora declarar que somos testemunhas diante do Senhor daquilo que estas vidas estão fazendo hoje. Pai, nós queremos bendizer o Teu santo nome por estas vidas que estão aqui diante do Teu altar, que estão confessando a Ti perante os homens. E nós pedimos que Jesus possa confessá-los diante de Ti, ó Pai. Escreve os seus nomes no livro da vida que está nos céus. Transforma as suas vidas. Entra nos seus corações. Começa um novo tempo. O tempo agora, Senhor, é depois de Cristo nas suas vidas. Oh, Pai, nós declaramos a Tua graça. Declaramos o Teu favor sobre estas vidas. Declaramos, ó Deus, que é um novo tempo, verdadeiramente. A Tua palavra diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E nós declaramos isto em nome do Senhor Jesus. Nós abençoamos essas vidas e pedimos que Tu seles essa decisão deles com a unção do Teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Por favor, vocês poderiam se dirigir com o pastor Guga. Vamos cantar essa canção.